debate e a mostra Ecofalante é apresentada pelo Ministério da Cultura, pelo Governo do Estado de São Paulo, pela Secretaria da Cultura e pela Ecofalante. E para compor a mesa, eu vou chamar a nossa mediadora, a jornalista especialista em sustentabilidade, Andréa Viale. Por favor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse debate, que acho que vai ser bem rico, né? Face aí aos filmes que assistimos, ao tema que é tão recorrente na vida de todo mundo. E eu queria aproveitar também para terminar de compor essa mesa, né? Queria chamar a professora Ludmila Bilho, né? Que é pesquisadora da Unicamp, com ênfase em relações entre trabalho e consumo, exploração do trabalho e financiarização. Gostaria de chamar também o professor Ricardo Antunes, da Unicamp, especialista no estudo da sociologia do trabalho no Brasil, com vários livros publicados. Boa noite. E também a professora Silvia Viana, professora de Sociologia da Fundação Getúlio Vargas, pesquisa temas ligados à ideologia, indústria cultural, consumo, trabalho e subjetividade. Bem-vinda, Silvia. Só para explicar um pouquinho da dinâmica, né, do nosso debate, cada um dos nossos especialistas vão ter 10 minutos, né, para fazer suas colocações, suas ponderações. Em seguida de cada apresentação, a gente vai abrir para perguntas da plateia, né, após cada um dos palestrantes falarem. E depois, enfim, se sobrar tempo, a gente vai ter que estar observando muito bem o tempo aí, que temos uma sessão, né, às 10 horas. Então, eu espero que a gente consiga explorar bem os temas dentro do nosso tempo. Eu queria, então, passar a palavra para a professora Ludmila. Pode ser? Quer começar? Maravilha. Está ligado aqui? Bom, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Cândida e aos outros organizadores dessa mostra pela oportunidade de estar aqui pensando sobre os desafios do trabalho com vocês e com os companheiros aqui da mesa. E vou tentar falar muito rapidamente, porque eu pensei em muitas coisas, né? Então, acho que eu vou passar por elas de forma muito rápida. Bom, esses dois filmes, eles nos fazem pensar aí, e eu acho que a beleza deles está na narrativa dos próprios trabalhadores, né? Nós vemos aí 3 proletários, né? Um proletário do século XX e 2 proletários do século XXI, né? E os 3 no contexto da globalização, de diferentes perspectivas, né? E os rumos que a vida deles vai tomando, e a nossa vida, e a política, e as possibilidades, e os horizontes, né? Tudo vai se entrecruzando aí. Então, inicialmente, a gente vê esse operário chinês, né? Só lá pelo 7º minuto do filme a gente vai entender o que ele está fabricando, afinal de contas, né? Primeiro aparece um chip, mas aquele chip está com uma fita crepe, você não entende bem do que se trata, afinal de contas, né? E aí a gente vê que é uma fábrica de produtos natalinos, né? E aí vem aquela sensação do supérfluo, né? Então, é o operário, ele é um operário chinês, supérfluo, né? Mas aí, conforme o filme vai passando, a gente vai vendo que ele é parte de uma cadeia produtiva de produtos de Natal, né? E aí se desenha para nós o quê? Aqueles containers e os produtos made in China, né? E ali vai se colocando também a experiência desse proletário chinês do século XXI, né, de uma fábrica que ele está esperando a automação chegar e torná-lo mais dispensável, né? Enquanto ela não chega, ele ainda está ali. E eu acho a beleza do filme, dos dois filmes, quando eles se entrecruzam,
que acho que o Ricardo vai falar muito melhor do que eu sobre isso, né, do que é o trabalhador se reconhecer no seu próprio trabalho, né, e aí aquela fala dele, bom, eu me sinto orgulhoso quando eu passo pelas lojas e eu vejo as luzes, os enfeites de Natal, não sei que termo que ele usa, né, essa questão do trabalhador, mesmo aquele trabalhador ali naquela fábrica, fazendo uma produção que parece supérflua, segmentada, ele se reconhece no seu trabalho, né? E o seu trabalho está no mundo, está nas nossas casas, está nas nossas luzinhas de Natal, né? Isso é a globalização. E aí nós passamos... E eu acho interessante a gente ficar com essa ideia, que é muito forte, né, de que o trabalhador vai se tornar supérfluo, né, e o que ele fabrica é supérfluo. Mas eu acho importante a gente reter essa ideia, né? O que é esse supérfluo? Quando a gente vê toda a tecnologia, a logística, a organização dessas luzinhas passando pelo mundo, né? Então, daí, de repente, esse supérfluo toma uma outra cara também, né? Então, acho que é um caminho importante para a gente pensar nesses desafios do trabalho. Bom, e aí a gente chega na figura do mineiro, né? Um operário, um trabalhador típico, proletário do século XX, e a narrativa dele é uma narrativa, né? Parece que ele consegue elaborar a sua própria experiência, não num vazio, né? A experiência do trabalho dele, no tal como o filme nos mostra, né? Ela é cheia de um significado, mas é um significado que parece estar se perdendo. Até conforme eu fui vendo o filme, eu fui lembrando da frase do professor Antônio Cândido, né, recentemente falecido, e aí a gente tem contato com o que ele andava pensando, e ele disse: eu nasci num mundo, eu cresci em outro, e eu morri, eu estou envelhecendo num que eu não compreendo e do qual eu não faço parte. E parece que essa nossa dificuldade hoje de elaborar sobre o próprio mundo que nós vivemos, né, um mundo que se transformou profundamente. E esse mineiro, ele fala desse mesmo lugar, né, da experiência que ela vai se transformando, e qual lugar que fica para a experiência desse trabalhador. Eu estou preocupada com o tempo onde a plaquinha, 5 minutos. E esse trabalhador, ele eu acho tão impressionante, porque assim não é bonito trabalhar numa mina, né? Não é fácil trabalhar numa mina de carvão. Só que tem uma beleza, tem uma poesia na fala dele, né? E da relação do trabalho. Então, a mina é aquela fera, né, que mora ali no subterrâneo e que não desperta enquanto os trabalhadores estão lá, mas que pode despertar a qualquer momento. E a relação desses trabalhadores com a mina é de uma formação da sua própria identidade, da sua própria personalidade, né? Toda a relação com o conhecimento, com o coletivo dos trabalhadores. Então, é uma relação com o trabalho que é a relação das narrativas que nós construímos sobre e foram sendo construídas, né, ao longo do século XX. Então, ele tem uma trajetória muito viva, né, e muito clara sobre o seu próprio lugar no mundo, parece. E aí ele nos diz, né, a globalização, ninguém ganha com ela, da perspectiva do trabalhador, né? Então, os trabalhadores franceses deixam de ser trabalhadores por serem trabalhadores que tiveram garantias e conquistas mais asseguradas, né? As minas vão ser exploradas na Colômbia, na Polônia, porque os trabalhadores lá têm menos proteções, ganham menos e não vão ganhar mais com as minas. Então, ninguém ganha nessa globalização, todo mundo perde, né, para além do capital. E ele nos diz, né, quando ele fala da globalização, ele nos fala da real, né, do que está em jogo. E também acho bonita a parte que ele fala do pai,
do pai dele. Quer dizer, essa ideia desse trabalhador do século XX, operário, padrão, que tinha uma trajetória muito bem definida, né? E a trajetória dele segue a trajetória do pai dele, né? E aí a gente chega na filha, que não necessariamente é a filha dele, mas é a filha do mineiro, né? Que é a proletária típica do século XXI, né? Ela está no setor de serviços, ela trabalha com limpeza, como ela diz, nós não estamos vivendo, nós estamos sobrevivendo, né? E a narrativa dela, a gente pensa no final, bom, alguém vai receitar um antidepressivo para essa menina, né? Porque é a saída do século XXI, né? E enquanto ela narra a solidão e fala, bom, eu não sei nem se eu mereço ser filha de um mineiro, né? O pai narra aquela cena do que foi a resistência, o que foi uma organização coletiva de 1.500 trabalhadores cantando em direção à polícia, né? E como pensar isso hoje? Ela está nos jogando essa questão, né? Como pensar, como imaginar? E aí eu vou fechar, gostaria de falar muito mais, na verdade, mas eu vou fechar jogando, já que são os desafios do trabalho, né, pensando no nosso momento atual, no Brasil, imediatamente agora, hoje. Né, e cada dia é um novo dia da urgência, né, e o trator vai avançando em cima do mundo do trabalho com uma força feroz, né, num regime que eu já nem sei como que a gente chama mais. E cadê, né, os 1.500 trabalhadores cantando frente a essa reforma trabalhista que vem por aí, né, que vai fazer, que tem na sua letra da lei, né, se você lê cada proposição dessa reforma trabalhista, o que ela visa é nos tornar sobreviventes, né, e não mais nem sei como falar, viventes. Então, é uma redução do trabalhador à mera força de trabalho. É isso que está em jogo hoje no Brasil, né? E os desafios que ficam é por que nós não estamos na rua, por que nós não paramos tudo, né? Porque isso vai afetar provavelmente a nossa vida aqui, talvez não a vida de 50% da população brasileira que vive na informalidade, né, e ainda que ela transite permanentemente entre o que é o formal, o que é o informal, né, isso também seria outra discussão, né, mas, enfim, nesse mercado que se estruturou a duras penas e com muita luta, né, o que está em jogo agora é a desestruturação dele. E se vocês puderem ler o que é o projeto de lei da reforma trabalhista, caso não leram, o que está posto lá é isso, é nos tornar força de trabalho, não mais seres humanos, né? E eu encerro aqui e agradeço a atenção de vocês. Obrigada, Ludmila. Só queria avisar que a gente vai ter uma pequena alteração na dinâmica. As perguntas serão no bloco final, para a gente conseguir fazer, né, um bem bolado, que, né, todos os palestrantes possam expor suas opiniões. Então, eu queria passar a palavra agora para a Silvia. Silvia, por favor, suas considerações. Correndo. O bom é que a Lud já veio antes, então já ajuda, já é coisa a menos. Bem, a respeito do primeiro filme, eu acho que a Lud já chamou a atenção para uma das coisas que eu acho mais surpreendentes, que é a fala daquele que a gente vê trabalhando, quando ele diz que ele se reconhece nos produtos que ele faz. Isso é uma coisa muito surpreendente, quer dizer, as minhas mãos constroem esse mundo e eu vejo isso nas lojas, etc, etc. É muito surpreendente, porque contradiz o que a gente viu antes, né? Que é aquele trabalho super alienado, é aquele trabalho em que, como disse a Ivone agora, lá fora, a Ivone é uma amiga que está por aí, no meio em algum lugar, você não sabe mais quem é a pessoa e quem é a caixa naquelas cenas. Bem, de qualquer forma, o filme traz uma ambiguidade que talvez seja uma ambiguidade do próprio trabalho. Essa ambiguidade não é o que aparece na personagem do filme Brumário. Ela é muito clara a respeito da dimensão radicalmente
humilhante do trabalho. Ela usa essa palavra, não sei se ela usa essa palavra, ela usa uma palavra pior, ela diz que ela tem vergonha do trabalho. Ela chama atenção, você percebe muito claramente a dimensão redundante do trabalho nessa personagem. O trabalho dela, da perspectiva dela, não constrói nada, não constrói mundo, e ela simplesmente vive nesse tempo absolutamente vazio, que é o tempo da sobrevivência. O mais impressionante nessa personagem é a completa ausência de futuro. Daí esse tempo que nada transforma, que nada muda. E essa ausência do futuro, evidentemente, está quando ela fala que ela vive para pura sobrevivência, não para viver, como a Ludmila chamou a atenção, mas fica muito forte quando ela fala do não querer ter filhos, certo? É uma vida tão sem sentido que não vale a pena nem reproduzir biologicamente, certo? É uma parte muito poderosa, eu acho, do filme. A completa ausência de horizonte que está posta nessa personagem. E, para mim, o central desse filme é a dimensão de tempo que esse filme carrega, de tempo histórico. Essa personagem, ela vai descrevendo uma espécie de vida pós-apocalíptica. E isso está marcado nas imagens do filme. Todas aquelas cenas da mina de carvão destruída, tudo aquilo são cenas de algum evento catastrófico que aconteceu no passado, a partir do qual não há mais vida, não há mais possibilidade de existência, que não é existência como zumbis. Isso está na fala do mineiro. Essa percepção aparece na montagem do filme inteiro. O filme é todo posto como um antes da catástrofe, após a catástrofe. O após a catástrofe é a vida está na descrição dessa moça. O antes da catástrofe está posto no mineiro. O mineiro ele descreve um mundo em que o trabalho dele constitui sujeito, constitui mundo. Ele usa esse termo. Eu fazia mundo. Primeiro ele fala de constituir mundo. Depois ele fala de constituir sujeito. Eu sou o sujeito, eu tenho o caráter que eu tenho graças ao fato de eu ter trabalhado lá. Em terceiro lugar, e o mais importante, construir laços sociais capazes de gerar política. Nesse ponto, o filme é preciso. Havia uma coisa chamada trabalho coletivo que possibilita as pessoas, de fato, agirem politicamente. E isso está contraposto ao presente distópico, na fala da moça, da completa solidão. Ela é só. E, por isso, ela não pode fazer nada. É claro, em vários momentos, ela se coloca como covarde, em contraposição à coragem daqueles homens, mas ela acerta. Ela fala, minha covardia... ela não fala nesses termos, mas ela fala, eu estou só. O que eu posso fazer? Nem votar ela vota, de tão fim do mundo que ela habita. Essa construção do filme acaba formando uma narrativa que vale a pena a gente refletir. Você tem uma contraposição, então, de um mundo em que as coisas aconteciam, os sujeitos eram formados, o mundo era formado... eu estou correndo, vou correr, juro. Vocês vão ver, eu vou acabar antes do tempo. E aí você tem esse mundo em que não tem acontecer. Essa é uma visão bastante nostálgica, que é bastante problemática. Principalmente se a gente vê da perspectiva da ambiguidade que mistura essas duas coisas, a alienação e, ao mesmo tempo, a construção de um certo tipo de identidade, de subjetividade, que a gente viu no primeiro filme, no Consumido. Aliás, tremendo título, depois a gente discute. Esse filme, o Brumário, separa essas duas coisas de forma estanque. Então, é um filme nostálgico. É um filme nostálgico do mundo do trabalho fordista. E é uma coisa que deve ser questionada. E a questão que eu gostaria de fazer a respeito desse filme, que eu quero deixar para o público,
é a seguinte. Será que o filme compra essa temporalidade? Que, de fato, eu acho que é a fantasia de tempo histórico em que nós vivemos. Eu acho que nós reproduzimos essa forma de imaginar o tempo. O grande mal já aconteceu, as coisas vão indo, e quanto mais rápidas, quanto mais aceleradas, menos parece que acontece. É só a gente ficar acompanhando essa... Ai, eu vou usar palavrão, tudo bem? Essa punhetagem palaciana que nada acontece e, ao mesmo tempo, tudo acontece. Voltando para o filme. Diferente daquilo, sim, que é um acontecimento, que são as reformas trabalhistas. Só que elas são nubladas por essa... Não vou mais usar o palavrão. Por essa piração que é a história de, sei lá, Temer, de uma PT e STF, não sei das quantas, é uma coisa cifrada, é uma coisa que não faz sentido, você não sabe o que... Bom, enfim, mas tem acontecimento, tem coisa grave que está acontecendo, e isso sim é real. Voltando para o filme. Questão. Esse filme cola nessa forma de enxergar o mundo, que é estanque, que é um antes, uma catástrofe e uma impossibilidade completa depois. Esse mundo de zumbis, esse mundo pós-catástrofe. Num primeiro momento, quando eu assisti em casa esse filme, eu falei, esse filme tem uma coisa brilhante, porque ele nega isso. Como? Através da forma. O tempo posto na segunda, digamos, no presente, as imagens do presente são as imagens em movimento, coloridas, em que as coisas acontecem. Ela vai para a balada, ela trabalha, ela vai com a amiga, maquiagem, não sei o quê, não sei o quê. E o momento em que as coisas aconteciam é estanque. É preto e branco, paralisado. A primeira vez que eu vi, eu lembrei do outro filme catástrofe clássico, que é o La Jetée. GT, como é que chama? Do Marquer? La Jetée. A primeira vez que eu vi, eu falei, o tratamento das imagens aqui parece o La Jetée. Não vai dar tempo de eu descrever, mas assistam, é bom. Tá então, o que é engraçado desse filme? As imagens pós-apocalípticas, angustiantes, em que você não consegue respirar, estão postas na narrativa em que o mundo acontece. Aí eu falei, sacada desse filme. Porque nesse espelhamento, as duas coisas se cruzam. Principalmente no começo, em que ele está descrevendo a própria ação do trabalho dele, que é brutal. Ele fala, eu fazia mundo, fazia a mim mesmo, mas é brutal, violentador. E as imagens acompanham isso. São imagens distópicas. O cara está enterrado naquele negócio e ele começa falando, eu sonho com aquilo. E é um pesadelo. E tem um monstro lá embaixo. E o chão desaparece sob o meu pé. Enfim, é um terror. Eu não gostaria de sair de cara dando a resposta para a minha pergunta, que é a pergunta, será que o filme compra essa temporalidade fantasmagórica do fim do mundo? Mas eu vou dar minha resposta. Eu acho que o filme começa bem nesse espelhamento. O mundo em que nada acontece é um mundo em que as coisas acontecem, e o mundo em que as coisas acontecem, nada acontece. Mas eu acho que, ao longo do filme, ele vai colando nessa perspectiva e ele vai acatando essa perspectiva estanque. O que eu acho ruim. Enfim, eu acho que seria mais interessante se o filme acabasse onde os dois mundos se encontram. E onde esses dois mundos se encontram? No trabalho, alienado, violentador, trabalho explorado sob o capitalismo. E eu acho que isso talvez fizesse o filme ficar mais forte, mas, de qualquer forma, nos leva a pensar a respeito disso. Obrigada.
Obrigada, Silvia. Vocês estão de parabéns, super precisos no tempo. Uma maravilha. Mediadora gosta. É bom dar aula do seu tempo explorado. Exatamente. Tempo vaso. Falando nas temporalidades, né? Ricardo, por favor, suas considerações. Obrigado. Você ajuda aí, né? Porque eu não sei se eu vou ser tão competente quanto as minhas colegas. Mas eu vou sim, porque eu sou um crítico do taylorismo radical, mas nessa hora a gente tem que respeitá-lo um pouco, porque assim tem que ser, né? Mas eu primeiro quero dizer, eu estou muito contente de estar aqui, convidado, não é, pela Cândida, encontrar minhas colegas, fazer esse debate rápido. Mas, assim, primeiro quero dizer em que contexto eu aceitei fazer o comentário desses filmes. Não é? Eu estava trabalhando nos últimos 3 meses na Universidade Italiana, em Veneza, não é? E lá tem trabalho, esse mito do que o trabalho... Aliás, eu fui para dar um curso em Veneza, na universidade, para fazer uma provocação contra esse mito eurocêntrico de que o trabalho acabou. Quer dizer, o alemão, o francês, o italiano já não, porque tem o sul da Itália, então eles sabem que o mundo é um pouco diferente. Mas esse mito de que o trabalho acabou, né, a felicidade do mundo maquínico, todos trabalham online e tal, isso merece ser problematizado. Mas quando eu recebi o convite da Cândida, que eu acho que foi em meados de março, tinha acabado de chegar na Itália, estava preparando meus cursos, tinha que dar italiano, tinha uma cacetada de atividades para fazer, eu disse, nem pensar. Eu tinha até botado no meu e-mail, eu estou fora do Brasil, volto tal dia, não vou fazer atividade, palestra, debate, nada, porque eu estou trabalhando fora. Mas essa moça é esperta, ela me mandou os trailers dos filmes. Entende? Aí quando eu falei, não, nem pensar, não tenho chance. Né? Mas aí eu olhei o primeiro Behemoth China, eu falei, puta, China. Eu fui à China no ano passado. O segundo, na sequência lá, eu não lembro se os nomes, talvez vai me confundir, mas acho que eram as Machines, se eu bem me lembro. Né? O filme indiano, das confecções. Estive na Índia 1 ano e meio atrás, talvez uma virada na minha cabeça na questão... Virada não, porque a cabeça vive rodando, né? Mas não perde o rumo. Ou tenta não perder. Né? Então, eu conheci a Índia, e aí eu fui falar 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás da Índia, sobre a precarização do trabalho. Quando eu cheguei na Índia, eu me dei conta de que eu moro na Suíça e não sabia, entende? Eu moro na Suíça e não sabia. Bom, aí eu vi, nem fui para o terceiro, eu falei, topo fazer, pedi um pouquinho mais de prazo e fiz. E recomendo vivamente vocês assistirem os 6 filmes da mostra da destruição da natureza humana do trabalho. O das 10 hoje, vou plagiar o Luís XIV, se eu não estou enganado, vale uma missa, entende? Fiquem, entende? Behemoth, como é que está traduzido aqui? Puta, entende? Bom, vou seguir o meu roteiro aqui. Nas últimas décadas do século passado, floresceram muitos mitos acerca do trabalho. Com o avanço tecnológico, das tecnologias de informação e comunicação, não foram poucos nas ciências sociais, na teoria social, na economia, na filosofia. Não estou falando da autoajuda, estou falando de quem deveria refletir sobre questões do mundo real. Não foram poucos os que acreditaram que uma nova era de felicidade se iniciava, a do trabalho online. A sociedade digitalizada e tecnologizada finalmente nos levaria ao paraíso, sem tripalho, e, quiçá, até mesmo, pasmem, sem trabalho. É o mito do norte do mundo, que não é verdadeiro. Eu sempre passava, quando eu ia dar aula na universidade, eu descia do Vaporetto e passava num prédio que estava sendo construído restaurado, como é que chama? Reformado em Veneza, perto da universidade onde eu trabalhava. E dele saíam jovens operários. Eu falei, eu vou tirar fotografia para os meus amigos lá do fim do trabalho e dizer, olha, ei, veja você, existe operário em Veneza. Entende? Ia ser uma gozação, mas não fiz isso, não cheguei a esse ponto. Né? Que mito é esse? Então, a primeira coisa espetacular desse filme é que, para pensar no trabalho, é preciso pensar o trabalho numa esfera global. Como o fim do trabalho se 2/3 da humanidade que trabalha estão no sul do mundo? Não é? Eu fico imaginando no Parque Luxemburgo, em Paris, eu consigo imaginar no fim do trabalho, porque os escravos que somos nós do sul do mundo, da Ásia, da África, da América, nós ficamos trabalhando.
Mas nem mesmo isso é verdadeiro no centro do mundo, bastaria pensar não só na exploração dos trabalhos, e aí entramos nos filmes, porque a mostra não pega só o mundo asiático. Alguém pode dizer, mas é a Ásia. Mas o Brumaire pega a realidade, que foi tão bem mencionada aqui por vocês, da França. Não é? E tem outros que eu convido vocês a assistirem dessa. E só estou falando aqui do trabalho que for trabalho e essa destruição. Há uma conexão muito profunda entre a destruição da natureza humana do trabalho e a destruição da natureza que é resultado da ação destrutiva do trabalho também, não é? E do capital. Mas nós sabemos que o mundo real é muito diverso desse desenho ideal, como mostra. Tá certo? Mostram esses filmes, tá certo? Se o universo do trabalho online, porque o mito é o seguinte, adentramos na era da felicidade do trabalho digital. Mas atenção, o trabalho digital, se você me permite mostrar aqui, quer dizer, isso aqui, o primeiro ato para se produzir isso aqui é a exploração de uma mina de carvão, que o gigante, o Behemoth, é um filme pesado. Se a pessoa tiver com sono e quiser ver assim, o Defoe, lembra do Defoe Monte, aquele traduzido aqui entre nós por tudo ou nada, né? Não fica aqui, porque aí é o melhor do humor inglês com a tragédia do neoliberalismo. O Behemoth, o gigante, né? É uma fotografia da tragédia chinesa, entende? Da destruição do corpo produtivo para criar um país monumental que é um vulcão. Então, aquela mina, tá certo? Espetacular. É um vulcão que, imagine a hora que esse vulcão, já explodindo, está há uma década. A China tem as mais altas taxas de greves do mundo. A hora que explodir, de algum modo, se pudesse dizer, como dizem alguns estudiosos do mundo chinês, críticos, né? E vou falar assim, sem parênteses, o futuro do socialismo passa para as convulsões e as lutas sociais de classe na China, entende? É um pouco o que dizem os nossos amigos críticos do cosiddetto, como dizem os italianos, socialismo chinês, que é um socialismo de mercado. Então, é um mercado socialista. Então, a verdade é o seguinte, é mercado e não tem socialismo. Né? Tá certo? A fotografia do Brumaire, do Brumário, né, é rica também, porque é um filme francês, foi bem dito aqui, já lembrado. São os dois polos da classe trabalhadora, com os limites que a gente apontou aqui, mas é bacana porque, primeiro, é francês. Segundo, tem um traço eurocêntrico. Né? Terceiro, uma mina que é fechada, a última francesa. Então, o mineiro tem uma tradição, se não estivéssemos na França e fôssemos para a Inglaterra, a tradição ainda é maior. Então, o mineiro, o que ele estampa? Não é? Primeiro, a mina é uma sucursal do inferno. Eu sei porque uma vez eu entrei numa mina como pesquisador, nessas andanças como pesquisador do trabalho, todo tipo de fábrica. Eu entrei numa mina, em Criciúma. Quando eu desci, olhei tudo escuro, imagina isso aqui, tudo apagado. Eu falei, já estou satisfeito, porque todos escuros, os trabalhadores, agora eu quero subir, entende? Pega o trenzinho, chama o trenzinho, que eu preciso voltar, entende? Tinha descido 1 quilômetro, você imagina se aquela coisa. Então, o filme aparece os depoimentos, o medo. Né? O mineiro convive diuturnamente com o medo. O medo do quê? De desaparecer. Por outro lado, a trabalhadora que é dos serviços, o novo proletariado de serviços, né? Que vive, que é filha de um mineiro, lembra o passado do mineiro? União, solidariedade, luta. E ela vivencia o quê? Solidão. Isolamento, o trabalho tem uma cena, se eu bem me lembro, né, que ela está limpando um andar inteiro, sozinha. O tempo dela livre é para limpar o carro, cuidar da casa, é uma proletária do serviço. Mas atenção, como lembrou o meu amigo lá italiano Pietro Basso, proletária talvez não seja o termo apropriado. Atenção, não é porque o Góes tinha razão no fim do proletariado, o Góes não tinha razão, errou também. Tá? Antes tivesse acertado. Né? Antes o Góes tivesse acertado. Só que proletariado supõe que você possa ter prole. E a classe trabalhadora que hoje viceja aqui e alhures não pode ter filhos. Eu fiquei 2 meses na Itália trabalhando, dei aula para os meninos lá de 18 a 25 anos, o equivalente que eles chamam lá de laurea magistral, história crítica da sociologia. Muito bem, o que eu vi na Itália? Hoje existe na Itália existe uma coisa hoje chamada salário a voucher.
O trabalho que existe em expansão na Itália hoje é o trabalho precário, por isso que tem toda a teoria do precariado, que nós não vamos discutir aqui agora. Mas é vital entender isso. É jovem, é qualificado muitas vezes, ainda que tenha um não qualificado, para não falar do imigrante, que é outro flagelo do mundo do trabalho global. E o trabalhador, mestre ou doutor, ganha 500 ou 600 euros por mês, isso é em Veneza. Eu não estou falando de Palermo, de Veneza. E tem um trabalho de 5 meses. Fala inglês, ele abre e fecha as portas do Vaporetto para a gente entrar. Ele tem que falar inglês, porque Veneza, você só não encontra italiano em Veneza, né? O resto é então, o inglês, tá? É isto. Esta é a realidade. E o filme é rico porque tem tradição operária, não é? Já passaram 5? 10. Terminou já? Tá, eu termino então, desculpa. Né? Então, tem uma dialética, quer dizer, esses são os dois polos. Onde que está o limite do filme? O proletário de serviços, a trabalhadora, não é? Ela é isolada, mas nem todos são isolados no setor de serviços, né? Tem uma explosão. E, claro, o mineiro lembra da solidariedade, lembra do medo, do pavor, mas lembra da solidariedade, das lutas, mas também condena a China e diz, se essa mina for reaberta, vai ser sob controle do capital chinês, porque o poder do dinheiro é rico e é limitado. O outro filme, num minuto só, como foi dito aqui, o trabalho das minas, o trabalho feminino na indústria digital, tá certo? As fábricas, digamos assim, automatizadas, aí você tem os adoecimentos do trabalho. Se juntarem ao filme coreano, cujo nome me falha agora, entendeu? As mulheres, a resistência imigrante, a luta sindical, a repressão, a violência. Se entrarmos da construção civil francesa, dos imigrantes, né? Esta é a realidade. Eu deixaria, então, para não passar mais do que 1 minuto, 3 perguntas, tá certo? Fico algumas entre dezenas de indagações. Que estranho foi esse mito do fim do trabalho, não é estranho? E teve gente que embarcou. Pegue os sociólogos aqui do trabalho nos anos 80, a classe trabalhadora está acabando. É muito mais complicado. Tem uma precarização brutal, tem ultraqualificado, tem semi-qualificado. Eu não falei aqui nem dos imigrantes, é impossível pensar a Europa hoje, os Estados Unidos e nós, o sul do mundo, sem esse fenômeno. 2, tá certo? Porque o labor humano tem sido predominantemente o espaço de sujeição, desumanização e precarização numa era em que a tecnologia poderia gerar um tempo muito menor de trabalho e uma vida dotada de sentido. Mas por que nós temos milhares ou milhões sem trabalho e milhares trabalhando 12, 14 horas, para não falar no 0 hora contrato, no trabalho intermitente, e nisto que está na nossa legislação trabalhista. Nós caminhamos para esse cenário no sul do mundo que sempre foi. E, se você me permite só uma sugestão, não é que a nossa reforma vai nos converter em força de trabalho. Nós já somos. Vai nos converter em força de trabalho escrava, porque seremos alugados como terceirizados. E o último, e ainda mais interessante, por que, apesar de tudo, o trabalho carrega consigo coágulos de sociabilidade, entende? Porque essa é a genialidade do trabalho. É perverso, mas vive o desemprego. Qual é o primeiro sonho de um desempregado ou de uma desempregada? Qualquer que seja ele, no sul do mundo, não na Noruega, na Dinamarca. É conseguir um trabalho. É isso que eu posso dizer nesses 12 minutos, eu roubei 2, mas eu convido-os a assistir os outros filmes. São para provocar. E, olha, e com isso eu termino de fato. Eu dei 10 aulas lá nesse curso de Láurea Magistral. Todas as aulas eu falava desse filme, porque eu fui lá para provocar, e esses filmes me deram uma energia, tá certo? Porque agora é que eu vou provocar mesmo, e se tiver dúvida, vai ver lá, vai conferir, porque para ter uma ideia de que, para se pensar o trabalho, é preciso pensar no trabalho em escala global. Eu não posso pensar o trabalho no sul do mundo, exclusivamente, e nem naquilo que o Marx chamou um dia de pequeno canto do mundo, que é a nossa Europa, que nós tanto gostamos. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos, dos nossos palestrantes, Ludmila, Ricardo, Silvia. Vocês foram breves e brilhantes, né? Então, agradeço a todos. Uma boa noite a todos também.